Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo envolvendo o eletromagnetismo, né? E para isso a gente precisa aprofundar um pouco nas leis de Maxwell. A primeira lei de Maxwell a gente chama de lei de Gauss, porque foi envolvendo essa lei de Gauss que Maxwell conseguiu resumir e nos explicar como calcular de forma simples o fluxo do que o campo elétrico ele pode assumir, certo? Então a gente precisa lembrar primeiro o que é campo elétrico. Vamos lá, lembrem-se, para que eu calcule o campo elétrico, eu preciso saber da força, né? Por quê? Porque o campo elétrico envolve uma carga de prova que é colocada ali para que a gente provoque uma perturbação e essa perturbação seja possível calcular o quão intenso, né? Qual a magnitude daquele campo. Lembrando que o campo é uma grandeza vetorial, então ela tem direção, sentido e tem a magnitude. E essa magnitude ela é em função da força, né? Da força elétrica. Então, por isso que é diretamente proporcional. Quando eu divido o campo pela carga de prova, o que é que eu tenho? Eu tenho que campo é a constante vezes a carga sobre R ao quadrado. Ou seja, o campo, ele diminui R ao quadrado. Então, se R é 2, o campo vai diminuir 4 vezes em função da distância. Ou seja, o campo depende da distância, certo? Então, a gente já está aqui lembrando o que é o campo, basicamente. Mas se eu quero saber o fluxo que esse campo provoca, eu preciso calcular quantas linhas de campo atravessa uma determinada superfície, uma determinada região. Se essa região for simétrica, eu consigo calcular de forma mais simples, né? Porque a gente pode utilizar os conhecimentos de geometria básica para poder calcular. Então, imagine, se eu quero calcular o do círculo, que eu quero calcular a esfera, né? Um paralelepípedo, e daí vai. Se eu quero calcular uma estrutura cúbica, eu consigo determinar a área daquela região e, a partir da área, eu consigo calcular o fluxo. Mas se eu tenho uma determinada superfície e essa superfície não é simétrica, isso pode tornar um pouco mais complicado a utilização da lei de Gauss. Talvez seja melhor utilizar a lei de Coulomb, né? Que aí você vai encontrar carga por carga, para tentar encontrar o campo elétrico, tá? Esse fluxo. No caso de Gauss, como é que Gauss nos ajudou? Ele pensou o seguinte: se eu consigo saber quantas linhas de campo atravessa uma determinada região no espaço, eu consigo determinar o fluxo desse campo elétrico. Então, imaginem, eu tenho aqui uma imagem, tá? Ela está feita de preto, que ela representa um paralelogramo, né? Então, se eu imagino que tem linhas de campo atravessando essa figura geométrica, fica fácil eu pensar que as linhas de campo estão atravessando internamente essa estrutura, ou seja, eu não tenho força nem para cima e nem para baixo, logo eu não tenho campo atuando ali, certo? Mas ela está atravessando a estrutura. Então, o que Gauss faz? Ele cria uma superfície imaginária fechada para que fique mais simples calcular esse fluxo elétrico. Então, o que eu tenho aqui de vermelho sendo colocado é uma placa, né? É uma superfície gaussiana gerada, que ela é criada no sentido de facilitar a entender a quantidade de linha de campo que passa e que sai ou que entra. Ou seja, é uma região imaginária que delimita a área que se quer estudar. Então, se essa área tiver uma estrutura geométrica definida, né, fica mais simples calcular. Caso não, isso dificulta. O que acontece? Então, imagina aqui, ó, que eu tenho essa carga, né, eu tenho essa linha, eu tenho essa superfície gaussiana aqui e eu quero estudar, né? Então, eu tenho que imaginar que daqui está saindo, né, a normal, que é um vetor, certo? E essa normal, gente, a gente tem que lembrar que ela faz 90 graus em relação à superfície, certo? Em relação à superfície que eu estou utilizando, gaussiana imaginária, certo? E a gente tem que lembrar que quando a carga é positiva do campo,
a força e o campo têm a mesma direção. Então, se a carga é positiva, eu vou ter que o campo e a força estão na mesma direção. Se esse campo é paralelo à normal, eu tenho que o cosseno é 0. Agora, se o campo não é paralelo, eu vou formar um ângulo entre o campo e a normal. Ok? Ou seja, para que eu encontre o fluxo, já dá para perceber que eu dependo do ângulo que se forma. Ou seja, eu dependo do cosseno desse ângulo, certo? E o que é que eu dependo mais? Eu dependo da variação de área. Para facilitar aqui, eu vou botar o delta, tá? E após isso, eu tenho que lembrar que tudo isso aqui também está em função do campo elétrico, certo? Porque é o que eu quero calcular. Com isso, eu consigo calcular o fluxo do campo elétrico. Então, se eu quero calcular o fluxo, eu preciso ter o campo vezes o ângulo que é gerado vezes a variação de área. Lembrem-se, quando eu uso delta, a gente pode e deve entender que o delta é um somatório. Portanto, φ é igual campo vezes cosseno do ângulo. Então, se eu quero estudar o fluxo, eu preciso entender quais são as variáveis que alteram, né? Que fazem parte desse cálculo. Então, eu preciso entender que o ângulo é indispensável. Por quê? Porque ele vai me dizer o quão distante está o do campo em relação à normal, que está ligada à superfície, tá? Da estrutura que a gente criou, gaussiana. Então, eu tenho que o fluxo de uma determinada superfície, ela está em função do campo, ela está em função do cosseno do ângulo, vezes a mudança da área, a variação da área, certo? Dessa forma, a gente consegue descrever a variação do fluxo. Então, veja, se eu penso aqui em um fio, imagine que eu estou aqui querendo calcular qual o fluxo que está gerando em um fio contínuo, né? E esse fio está carregado com cargas positivas. Se essas cargas são positivas, o campo está saindo desse fio. Então, se eu imagino que esse campo está gerando linhas direcionais, o que é que eu tenho? Eu tenho que em cada linha, gente, ó, se eu pensar que o campo é esférico, né? Eu estou gerando essa estrutura gaussiana para facilitar o entendimento, eu vou gerar uma figura geométrica cilíndrica. Com isso, eu consigo determinar o fluxo que é gerado por esse fio. Olha como fica mais fácil. Então, por que isso é importante? Porque daí eu consigo, por exemplo, estudar os capacitores. Então, como é que eu construo um capacitor? Como é que eu sei qual o fluxo que esse capacitor suporta, ele gera? Eu preciso saber da lei de Gauss. Então, e isso a gente tem que estar em mente. Se a carga é positiva, eu vou ter linhas de campo saindo daquela estrutura. Se a carga é negativa, as linhas de campo vai entrar. Logo, se o valor der negativo, eu já sei que é porque as cargas são negativas. Se o valor do fluxo é positivo, é porque as cargas é positiva.